Mais uma oportunidade renovada, cá estamos nós para mais uma apresentação no Centro Espírita Friburguense. Sejam todos vocês bem-vindos e que possamos, nesse ano que está iniciando, aproveitarmos cada aprendizado que esta casa nos fornece, né? Através da doutrina espírita, nós só vamos conseguir crescer, né? Então, vamos fazer a nossa parte e vamos procurando nos harmonizarmos para fazermos a nossa prece, para passarmos para a nossa irmã Sueli, que hoje vai falar sobre o tempo presente de Deus. Olha que interessante, né? Então, vamos orar. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa que nos é tão querida, que possamos aproveitar, Senhor, e bebermos nessa fonte que a doutrina espírita nos fornece. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Bem-vindo todos que aqui se encontram, bem-vindo o ano de 2021. Também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, né, pelo nosso canal no YouTube. E a gente não faz transmissão direta, mas depois a palestra é postada, tanto lá quanto também na nossa página do Facebook, do Centro Espírita Friburguense. E aí a gente pode também assistir por ali, quem não está podendo ainda, né, vir à nossa casa. Nós estamos começando mais uma etapa, né? E é importante, porque a gente às vezes pensa assim, é só uma mudança de número aí no calendário? Vamos ver, né? Mas a verdade é que o tempo é um presente de Deus para nós. Isso sim é presente. A gente acha felicidade, alegria, que tem que ser um presente do céu. Não, isso é conquista que a gente faz, mas o tempo realmente é um presente de Deus para nós. O Roberto Pompeu de Toledo escreveu um poema que é atribuído nas redes sociais aí a Drummond, mas é dele, é do Roberto Pompeu de Toledo. Diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Será? Né? Vamos ver. Aí nós vamos ver quem foi que dividiu o tempo assim em 12, né? O ano aí em 12 meses, né? Está lá em Gênesis 1, versículo de 14 a 17, assim. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus
os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Um sujeito genial, né? Mais genial do que esse aí não tem. Foi a nossa inteligência, quer dizer, que a doutrina espírita expõe, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não é? Então, lá se vai um esqueminha aí para mostrar só o grande luminar, o pequeno luminar, né? E aí criou todos os luminares, colocou espalhados no universo para iluminar, né? O universo não tem escuridão, né? Ele é iluminado pelos luminares colocados lá por Deus. E Deus, né, colocou os luminares de acordo com a constituição de cada mundo, de cada planeta. O Sol é o centro do nosso sistema, que é o grande luminar. Então, nós estamos falando de Terra. Então, nós vemos aqui, né, uma figurinha, né, um desenho aqui do Sol e da voltinha. Olha aqui, a Terra está aqui e ela vai passeando em torno do Sol durante 365 dias e vai voltar para o mesmo ponto quando fizer esse tempo aí. Aí completa um ano. A Lua passeia também em volta da Terra, levando 28 dias. É mais ou menos o mesmo tempo que o Sol leva para dar uma voltinha em torno de si mesmo. Ele não sai passeando, né? Mas ele dá uma voltinha em torno de si, é mais ou menos o mesmo tempo daqui. Então, aí, o que aconteceu? Como isso era para marcar os dias, as noites, os anos, né? Os observadores, as inteligências que Deus criou, nós, né, quando estávamos lá naquele início, começamos a observar o céu para poder estabelecer alguma coisa para nos guiar, para nos nortear. E assim foi feito. Observaram que nesse passeiozinho aqui da Terra e nessa voltinha que a Terra dava, porque tinha noite e tinha dia, e eles observavam isso com clareza, evidentemente. Então, eles queriam entender e começaram a observar semelhanças em um tempo que eles marcavam. E aí eles começaram a criar um calendário lunar pela Lua, né? Pelas faces da Lua, que ora ela estava iluminada pelo Sol, ora não, ora ela não aparecia, ora ela aparecia cheia. Então, com esses luminares que Deus colocou aí na abóbada celeste, né? Nós lá atrás, né, a humanidade lá, começando a observar isso tudo e começou a estabelecer para que pudessem se guiar para plantar, para caçar, um monte de coisas necessárias à sobrevivência. E assim foi feito. Então, a Terra, nós, né, durante muito tempo, digo nós porque somos espíritos reencarnados, né? Devíamos estar lá também nessa época aí. Começamos a fazer toda a nossa vida ali baseado nesse calendário lunar. E depois, mais para frente, cerca de 6.000 anos aí, os egípcios começaram a contar os dias, não pela Lua, e sim pelo Sol. E aí, aos poucos, foi se substituindo o calendário lunar pelo calendário solar. Mais para frente, depois Júlio César mexeu, ficou muito tempo o calendário juliano, mas aí houve lá uns probleminhas lá com dias que estavam sendo complicados ali para organizar. Aí o Papa Gregório veio e acertou tudo isso aí, e hoje o calendário que a gente segue é o calendário gregoriano, né? E está certinho aí. Então a Terra leva esse tempo aí, né? E quando ela volta para o ponto de partida ali, conta-se 365 dias e 6 horas, e a cada 4 anos, essas 6 horas se multiplicam, né, dando mais um dia, e o ano de fevereiro, o mês de fevereiro, ele tem mais um dia,
né, 29 dias no ano bissexto. Então, a gente vê tantas coisas, né, quantas crendices, quantas superstições envolvidas aí nesse ano bissexto, e nada disso. Então, a gente vê que realmente Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não fez por acaso, não é, que esse ano fosse contado aí 365 dias e a Terra, então, completa um ciclo. E nós sabemos que essas coisas são simbólicas para cada um de nós aqui na Terra, para toda, para a humanidade aqui. A gente ainda é muito apegado a muitas coisas e muitas crendices, né? Então faz assim aquela festa aí na mudança, né, do calendário, contando mais um ano. Isso para o planeta Terra, não é? Porque para os outros planetas a contagem é diferente, que vai depender do tamanho da órbita, né? Mas para nós aqui, para a Terra, né, Júpiter, por exemplo, acho que leva 400 anos, se eu não me engano, aí, um ano, né, dele, uma volta dele em torno do Sol. Ele é grande, ele está muito longe, né, do Sol, nós estamos mais próximos. Então foi a genialidade aí dessa inteligência suprema que fez essa divisão, né, colocando os luminares aonde eles tinham que ficar, né? A nossa Terra, a nossa vida na Terra, então, ela é governada pelo tempo. Vivemos nele em função dele. Além disso, morremos nele. Nós temos um ciclo de vida, né? Nossa organização física tem um ciclo de vida. O tempo é uma medida útil, mas somos nós que atribuímos a ele o seu valor. Então, o tempo, ele tem dois valores. Ele tem o valor intrínseco e o valor extrínseco. O valor extrínseco é igualzinho para todos. Um ano vai ter aí 365 dias e 6 horas no seu valor extrínseco. Mas no valor intrínseco, que é o valor que cada um dá a isso, não é igual. Porque vai depender de como a gente está agindo, de como nós estamos aproveitando ou desperdiçando esse tempo valioso que é um presente de Deus para nós. O dicionário define o tempo como a sucessão dos anos, dos dias, das horas, que envolve para o ser humano a noção de passado, presente e futuro. O nascimento parece ser o início e a morte o fim, mas não são. São apenas pontos nessa sucessão. E a gente vai vendo, observando a própria natureza. Nós temos o período da noite, a seguir vem o dia com o luminar maior, né? O luminar menor ficou aí iluminando a noite, porque o sol bate na lua e ela fica linda daquele jeito, né? Porque ela não é uma estrela, ela é apenas um planeta, a âncora da Terra. Então, essa conta, né, na nossa vida é importante. Nós temos a noite, nós temos o dia, e a gente vê que eles vão se sucedendo sempre. Todos os dias o sol vai raiar. Nós poderemos não vê-lo por uma questão de nuvem, de atmosfera, mas todos os dias esse luminar raia. E todas as noites nós temos também a âncora da Terra, a Lua também. Mesmo quando ela está nova, que ela fica com a face virada, né? Fica escurinha, o sol não está batendo nela, mas ela está lá. Então nós vemos esses luminares constantes aí marcando o nosso tempo, marcando aí as sucessões, né? Nesses mundos materiais do tempo. De uma maneira tangível, o tempo das pessoas não é igual. Cada um experimenta a vida de um modo diferente, porque o valor do tempo depende da percepção individual. Tem pessoas, né, que não admiram muito, então parece que o tempo custa passar, né? Às vezes estão num momento difícil, não estão satisfeitos, não estão gostando e parece que aquilo ali se arrasta, as horas parece que não passam. Enquanto que quando nós estamos num bom momento, alguma coisa que a gente gosta, muita gente queria que o tempo parasse, né? Mas ele passa tão rápido, né? É como a gente às vezes vai fazer uma viagem
e está muito agradável, né, essa viagem, os lugares, os cenários são lindos, porque a Terra é linda, né, tem lugares maravilhosos. Aí parece que passa tão rápido, chega logo no dia de vir embora, a gente fala assim, nossa, mas parece que eu cheguei ontem. Né? É porque foi tão agradável, tão bom, que passou tão rápido. Então, é a nossa percepção. Isso, eu estou falando, grosso modo, aqui, aos nossos olhos, sem contar na relatividade do tempo de Einstein, que eu não vou entrar nesse mérito, até porque também não sei. Né? Não conheço, só sei que o tempo, para quem está numa nave, passa muito devagar. E é o nosso aqui. Né? Então, se hoje a gente colocar uma pessoa numa nave espacial e ela for, e a gente ficar os dois com a mesma idade, quando ela retornar, quem ficou aqui vai estar bem mais velho do que quem foi ao retornar, nem vai parecer que mudou nada. Né? Então, isso é a relatividade do tempo, mas isso não é o nosso assunto aqui. Mas sim que cada um experimenta a vida de um modo diferente. Então, esse valor é o valor intrínseco do tempo, cada um vê do seu jeito. Com o tempo, tudo muda. Mudamos por dentro, mudamos por fora, graças a Deus estabelecemos mudanças, né, porque nós queremos e porque também são mudanças pertinentes à Terra, ao planeta, ao tempo da Terra, isso a gente não pode mudar, né? Mas a gente pode fazer as nossas mudanças íntimas, que essas dependem da nossa vontade, daquilo que a gente deseja. Então, com o tempo, mudamos por dentro e mudamos por fora. Mudamos por dentro no nosso modo de pensar, de agir, e por fora nós vamos nos transformando, a pele vai perdendo elasticidade, a gente vai ficando com o rosto mais envelhecido, o corpo mais envelhecido, os órgãos também. Isso tudo faz parte aí desse planeta, dessa organização física do planeta onde nós estamos. A nossa aparência e o nosso eu interior se modificam, graças a Deus, porque aquele que não se modifica internamente, ele não está aprendendo nada. Porque não é possível que ele não tenha nada, que ele não precise mudar, que ele não tenha que modificar. Né? Então, ele não aprendeu nada. Se ele está do mesmo jeito há 40 anos, ele jogou 40 anos aí fora sem se preocupar com o aprendizado, com uma reforma íntima. Somos espíritos inferiores e não estamos aí, né, com a superioridade para dizer que não precisa mudar nada. Então, a nossa idade é o nosso tempo. É a memória que possuímos. Não é o que somos hoje, mas sim a soma das experiências todas passadas. Passadas nessa vida e em outras. As aquisições que fizemos estão armazenadas em núcleo e potenciação na alma, e só nos é permitido a ter acesso conscientemente àquelas vivências necessárias para o sucesso da nossa encarnação hoje com a escolha que fizemos. Mas nós somos um somatório de vivências e de experiências. Tem um outro poema aqui de Mário Quintana para a gente ler. Olha só. 666. Número significativo esse, né? 666. Há quem diga nos estudiosos desse poema que ele quis comparar aí com esse 666 no Evangelho tradicional, né, na Bíblia, que não é lá um número muito bom. E que aqui também não é pelo desperdício do tempo. Mas vamos lá. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Ah, mas há tempo, né? 6 horas, já tem tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Sextou, e aí? De segunda a sexta que fizemos. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde. Tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma oportunidade, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Por que ele falou isso, né?
A casca dourada e inútil das horas, que é linda. As horas são lindas, mas são tão fugazes, tão passageiras, tão rapidinho, né? Aí que está o encanto. É aí que está o encanto. É isso que nos força a querer aproveitar, a querer fazer bastante. Então, nós vemos esse 666, né, como uma colocação de Mário Quintana sobre o desperdício do tempo, que muitas vezes nós fazemos, né? Nós deixamos acontecer. E não recuperamos, não se recupera tempo. Por isso que quando às vezes a gente fala assim, gente, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho dinheiro para comprar um presente para fulano, não tenho condição, mas o que eu posso fazer? Doe o seu tempo, porque ele é o que você tem de mais valioso, vale mais que todo o dinheiro do mundo. Porque dinheiro você ganha outro, mas o tempo você não ganha. O tempo você perde. E aí acaba até tarde demais para ser reprovado. Porque aqui na ideia de Mário Quintana, a reprovação ainda daria origem a uma nova aprovação. Né? Uma aprovação seguinte. Mas nem isso. Aí ele fala, se fosse me dado uma outra oportunidade, nós sabemos que nós temos, porque o tempo é um presente de Deus. E esse não se esgota. Nós só não recuperamos o tempo perdido, mas ele não se esgota, porque Deus nos dá sempre oportunidades através do tempo, porque somos imortais, não é? Envelhecer harmoniosamente é experimentar plenamente cada dia e cada momento. Quando vivemos plenamente a nossa vida, não temos vontade de voltar atrás. Né? A gente não ia lamentar, como o Mário Quintana falou ali, se me fosse dado outra oportunidade, eu seguiria sempre em frente. Né? Então, a gente vai vendo como é necessário aproveitar todos os instantes. Muitos não conseguem, porque continuam a carregar o peso emocional do passado. Passado. Tem que ficar lá. Passou. Você não pode mais fazer nada. Passou. Mas as coisas não têm que ser dessa maneira, a gente carregando aquele fardo. Ora, hoje, nós estamos o melhor que já estivemos, que poderíamos estar. Nunca estivemos melhores do que agora, do que nesse momento, do que hoje, nesse momento. Porque a evolução é uma lei divina, a lei do progresso. Nós fomos piores ou iguais, né? Que a gente pode estar estacionado aí. Mas piores a gente não foi. Então, não adianta ficar carregando fardo do passado, vamos largar isso para lá. Porque nós vamos ter que dar conta, mas não é agora. Agora não adianta mais. Nós vamos dar conta nas próximas encarnações, resgatando, escolhendo provas, expiações para resgatar erros passados. Mas no momento de hoje, na atual encarnação, ficar remoendo coisas passadas não resolve mais, a menos que a gente ainda possa consertar. Mas se não puder, deixa que o tempo vai chegar. O momento vai chegar da gente resgatar isso aí. Podemos nos transformar e começar, podemos nos renovar a cada dia e conseguirmos nos concentrar no presente, se formos capazes de ver a vida como ela realmente é agora. É o agora que importa. Ele é o único capaz de transformar a nós mesmos para que a gente possa ter um amanhã melhor. Se a gente não vivenciar o agora, as experiências que estão aqui agora para a gente, e se a gente não for tirando dessas experiências, né, as lições, as obrigações, os deveres e tudo, a gente está perdendo tempo, está jogando fora, depois vamos lamentar igual Mário Quintana. Não devemos fechar totalmente a porta sobre o passado. Só não precisamos ficar nos agonizando com ele. Mas não devemos fechar por essa razão. Ó.
Até porque ele nos ensina lições preciosas, mas precisamos seguir em frente. Ficar ali parado, lamentando o que aconteceu, é perda de tempo. Precisamos seguir em frente. Viver o mais intenso e plenamente possível, o agora, e desapegar-se do passado. Estamos vivendo mais um janeiro em nossa vida. Então, olha a importância dessa mudança de calendário. Não é apenas um número. É uma oportunidade dada por Deus. Ele contou o tempo da terra em 12 meses. E segundo o Popeu, realmente é o tempo certo para a gente se cansar, às vezes, de ser do jeito que a gente está sendo, de ficar fazendo a mesma coisa e não obter resultado. Então, a gente chega num ponto limite que a gente quer mudar. A gente diz para a gente mesmo, eu não quero viver assim. Tive uma experiência e não deu certo, não quero isso. Aí vem a mudança de ano, renovando esse ânimo. Ela tem um simbolismo que nos ajuda a querer mudar. O nome janeiro, primeiro mês do ano, é uma homenagem a Jano, deus romano que representa o passado e o futuro, o começo e o fim, portas que se abrem e fecham, tem duas faces. Uma olha para o passado, o que foi, e outra olha para o futuro, o que será. É como se Jano nos fizesse um convite especial. Examinar o ano que finda para fazer melhor o ano que inicia. Né? Então, a gente precisa estar acordado e desperto para isso. Olha a carinha dele aqui, né? Bonitinha, né? Olha lá. Jano é o deus dos inícios, das decisões e escolhas. A gente vai escolher o que deve ficar, o que não deve ficar. O que eu não devo fazer ou o que eu devo fazer e que eu não fiz. Então, são análises que a gente tem que fazer, né? Então, olha a figura dele aqui, ó. A carinha que olha para o futuro tem um cetro. E a carinha que olha para o passado tem uma chave, que é necessário fechar. Eu preciso fechar. Eu preciso esvaziar a minha xícara para que eu possa tomar mais um chá fresquinho. Senão eu vou ficar igual aquele jovem que foi para lá querer saber sobre o amor e perguntou para o sábio e ele ficou botando chá na xícara e o chá transbordando. E ele, mestre, está transbordando. Ele falou, é assim que você está. Você está cheio, você está completo de conceitos. E não tem mais lugar para nada novo. Então, se nós não fecharmos o passado e não cedermos lugar para coisas novas, para transformações, para novas vivências, a gente não vai conseguir o intento que a gente quer, que é fazer melhor o ano que chega. O nosso grande e difícil desafio é viver plenamente o momento presente. É aquilo que a gente já falou, a gente vive com carga de passado em cima, né? Saber que este exato momento contém todas as possibilidades de felicidade e amor. E não perdê-lo por estarmos presos ao passado ou antevendo que o futuro nos reserva. O futuro é futuro, está lá, é amanhã. No livro Brian Weiss, quando ele faz a pergunta aos mestres sobre o futuro, eles dizem, o futuro não posso dizer. O futuro depende do presente. Claro que tem possibilidades. Né? A gente pode prever alguma coisa no futuro da gente. Se a gente continuar errando, fazendo bobagem, o médico fala, fulano, você não come isso, você faz exercício. Então, é fácil prever que daqui a um tempo, o futuro, a pessoa vai estar doente, vai ter infarto, vai ter não sei o quê. Se não for kármico, né? Porque se for, mesmo fazendo isso tudo, vai ter. Mas e se não for? Né? Se forem causas atuais, doença adquirida, então até algumas coisinhas a gente pode prever. Mas ficar lá, se eu vou conseguir isso, se eu vou conseguir aquilo, trabalha hoje, agora, para conseguir. Se você fizer a sua parte, quem sabe consegue, vai depender também do que você traz, né? Como expiação e provas. Não vamos nos preocupar com quanto tempo teremos nesta terra. Isso não é importante, não é importante. Quanto tempo eu vou ter para viver não importa, não vai importar. Isso, o que importa é o que fazemos com o tempo que nós temos.
é a reputação que vamos deixar quando daqui partirmos. Às vezes, uma criança de 10 anos contrai um câncer, parte, ela às vezes deixa um legado de lições, de ensinamentos maravilhosos, que às vezes uma pessoa que vive 100 anos não alcançou. Então, o tempo não é o importante, é o que a gente faz com ele. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que viveram pouquíssimo nessa terra. Olha só, Schubert, né? Quem nunca ouviu uma composição desse compositor austríaco, Schubert? Coisas lindíssimas, né? 31 anos. Ele deixou 600 obras maravilhosas, né? Mais, eu acho até, mas contadas foram umas 600. Olha que coisa linda. Ele desencarnou com 31 anos só. Mozart, 35, quando morreu, deixou uma obra magnífica. Joana d'Arc, 19 anos. Essa não precisa nem fazer biografia. Todo mundo conhece o trabalho de Joana d'Arc aqui nessa terra. Para que ela veio? E ela deu conta, e ela sabia disso. Né? Ela sabia. Então, 19 anos, e olha o que ela deixou lá na França. Né? Castro Alves morreu com 24 anos. 24 anos. E Casimiro de Abreu, 21 aninhos. Estava fazendo a maioridade aí, 21 aninhos. Casimiro de Abreu morreu em Friburgo, não sei se vocês sabem desse detalhe, ele morreu aqui. Ele morreu em 1860, se eu não me engano, ele foi contemporâneo de Kardec, ele morreu aqui na cidade. Ele amava o lugar que ele morava, tanto que tem o nome dele, né? Mas ele foi para Portugal, porque o pai queria que ele fosse comerciante, ele queria ser escritor. Quem não conhece o poema dos 8 anos, né? Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os tempos não trazem mais. Quem não conhece isso? Casimiro de Abreu, 21 aninhos. Então, quando a gente vê o legado dessas pessoas, a gente tem que se preocupar com quanto tempo a gente vai ter aqui na Terra? Não, com o que nós vamos fazer com esse tempo que a gente tem aqui. O Espírito é tudo. Por ele e para ele é que as moléculas se agrupam, se associam, tomando forma neste ou naquele meio, na Terra ou em outras infinitas moradas da casa do Pai, que é o universo. O Espírito é tudo. A gente não tem que se preocupar nem com essa questão da Terra, né? Ah, vai desaparecer, vai sumir, né? Há quem diga que nós agora tem um monte de vidente aí falando que é o fim do mundo agora em 2021, né? Muita coisa. E se fosse? Qual é o problema? A gente ia reencarnar em outra morada na casa do Pai, né? Tem muitas moradas, infinitas moradas na casa do Pai. Então, o Espírito é tudo. Os corpos, a matéria que fica. A gente não precisa dela. Né? A gente só precisa dela enquanto a gente está encarnado. Fora isso, a gente tem que deixar para lá, porque a gente tem que seguir o curso, né, da alma, que é na vida espiritual, na dimensão dos espíritos. É a nossa casa. O importante na vida, então, é o quê? Na vida do espírito, né? São as arrancadas para frente, são as etapas vencidas, o saber adquirido através da experiência, as virtudes conquistadas pela dor e pelo amor. Isso aqui que importa, é isso que vale. É para isso que a gente está aqui na Terra, que a gente quer melhorar, que a gente quer adiantar, quer avançar. Mas a gente tem que querer e fazer por onde das coisas acontecerem, não é? O passado, o que é o passado, né? Olha, esse copo está aqui, né? Estou até com sede. Se ao colocá-lo aqui, é um presente, ó. Está no presente. Se eu colocá-lo mal e ele cair no chão e quebrar, ele passa a ser passado. Instantaneamente ele passa a ser um passado. Acabou, né? Ele foi destruído? Não. Ele vai ser transformado. Porque na natureza nada se destrói, né? Tudo se transforma. Então, o passado é o quê? É apenas a lembrança de condições inferiores por onde nós já transitamos. Isso é o passado. Por que inferiores? Porque nunca fomos melhores do que o que somos hoje. O futuro é o quê? Não é mais que a esperança que nutrimos
de um estado, né? A esperança que nutrimos de alcançar um estado melhor. Mas, esperança não é ainda concretizada, ela está na esperança. E o presente? Este é a nossa realidade. O único capaz de reparar o passado e construir um futuro melhor. Quando a gente vê coisas que a gente fez nessa encarnação aí ainda, né? Nessa encarnação já passaram, e a gente vê que errou, fez uma análise, viu que errou, procura consertar se puder. Se não puder, com certeza vai consertar em outras vidas, mas se puder hoje, né? Está lá no Evangelho, reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Não carrega nada, não joga poeira para debaixo do tapete, sujeira, porque piora tudo, não é? Então, tudo que a gente puder consertar, tudo que a gente puder refazer, é agora, a hora é essa. Porque quanto mais fica, quanto mais deixa para depois, pior fica a situação. Ano novo é apenas uma mudança, então, no calendário, no número do calendário, é só isso. Mais nada, a gente viu que não é só isso. Tem mais alguma coisa. Não foi por acaso que Deus colocou o luminar grande e o luminar pequeno, marcando dias e noites, e a terra, essa casa que Deus nos emprestou, para que aqui espiássemos e provássemos e começássemos a operar seriamente a nossa evolução, passeasse em torno do Sol por 12 meses. Isso não foi por acaso. E chegasse ao ponto para contar mais um ano e estimulasse, motivasse as pessoas a quererem mudar se encontraram algo que não ficou certo. Mas se acha que está tudo certo, continua. Não tem aquele ditado que time que está ganhando não se mexe? Pois é. Se acha que está tudo certo, continua. Mas se acha que tem que mudar, né? Então é a época que o comércio também faz balanço, a gente faz o nosso balanço deve ser diário, né? Mas já que a gente não faz diariamente, pelo menos que seja aí uma vez para a gente analisar e não deixar para o ano seguinte, né? Porque senão a gente fica adiando muitas coisas. Rogério escreveu sobre isso também, ainda falou, tudo a gente bota para segunda-feira, né? Regime só se começa na segunda-feira, dieta alimentar. Deus me livre de sábado e domingo, né? Segunda-feira. Aí a segunda não começou, vai ficar para a próxima. E a gente vai fazendo isso, ó. Vai botando para frente, vai botando para frente. Até que está reprovado. E aí? Aí a gente cai lá no poema de Quintana, se fosse me dada outra oportunidade, né? Então Deus nos dá todas as oportunidades. A cada ano ele faz, no final de 12 meses, virar o ano, me dando para a gente mais uma oportunidade, porque tudo vai acontecer na órbita da Terra igualzinho, né? Porque ela não tem que se transformar, ela está prontinha, então ela vai caminhar direitinho, como está lá, vai chegar lá no ponto 365 dias, não tem trânsito, ela não vai se atrasar, né? Não vai acontecer nada, ela vai chegar bonitinha lá no horário. Resta saber se nós vamos chegar bem bonitinhos no horário depois de ter cumprido os planos que fizemos, porque a Terra cumpriu o dela. O Sol, a Lua, eles estão cumprindo, né? Aí a gente tem essas expressões assim. Amanhã é outro dia. Nada como um dia após o outro, né? Quando a gente fala isso, nem sempre é a conotação de fazer melhor, mas às vezes é assim, fulano te fez isso, nada como um dia após o outro, né? Então a gente sabe que depois vem. Agora, esse amanhã é outro dia, a gente fica esperando, amanhã é outro dia, para a gente realizar, se a gente não conseguiu realizar hoje. E por que não? O ano é outro ano, né? Aí a gente usa isso aqui, ó. Todo mundo fala, né? Tenho fé e confiança em Deus que tudo dará certo neste novo ano. Que assim seja. Será? Será? Ó, a rede social está lotada disso, né?
Não, 2021 vai trazer alegrias, vai trazer saúde, vai trazer tudo de bom. 2021 não vai trazer nada disso. Nada. 2021 não vai trazer nada. Quem vai trazer isso para a nossa vida somos nós em 2021, se a gente fizer por onde. Então, se a gente, mas eu quero trabalhar, preciso arrumar um emprego, mas está sentado no sofá, vendo série na televisão. Vai conseguir? Não. Por mais que o anjo da guarda queira ajudar a pessoa, por mais que Jesus receba as preces dessa pessoa, ela está lá. Ela quer, ela até deseja, mas tudo isso é pequeno, perto da ação que ela não faz. Né? É tudo menor. Então ela não vai conseguir. Quer dizer, essa questão, eu tenho fé e confiança em Deus. Olha, eu também tenho. Eu tenho fé e confiança em Deus. Mas Deus também confia que eu vou fazer a minha parte. Confiram, Ele sabe se eu vou fazer ou não, porque Ele tudo sabe, né? Mas pelo menos Ele espera, né? Que a gente faça. A gente está precisando fazer, né? A nossa parte. Ter fé não significa que a gente vai conseguir tudo que deseja porque tem fé. Tinha até um livrinho aí que falava que a gente tem que acreditar, né? Botar foto do que deseja na porta da geladeira e ficar olhando. Olha, gente, pelo amor de Deus, isso aí, vamos combinar, né? O que é isso, né? Não, você pensa pensamento positivo. Sim, eu vou pensar que eu quero ser rainha da Inglaterra. Eu vou ser, né? Só porque eu vou pensar ali, eu vou ficar doida. Né? Porque realmente não é por aí. Né? Nós temos que nos conscientizar que nós somos co-criadores nesse universo. Deus nos criou simples e ignorantes, com 0% de conhecimento, a menos só com o conhecimento que o princípio espiritual adquiriu na sua caminhada pelos reinos, desde que começou lá, unindo-se matéria e espírito como os dois elementos constitutivos do universo, né? Mas assim, 0 de conhecimento para esse início, mas com 100% de possibilidade de aquisição. E a gente tem que crescer, a gente tem que fazer, a gente tem que descobrir. Deus colocou os luminares, mas só foi descoberto, né, o motivo, a razão desses luminares está lá com a observação daquelas pessoas interessadas em estudar essas modificações que aconteciam no céu, né, na atmosfera, em tudo, né? E aí é que a gente vai aprendendo. Então, a gente crê em Deus, tem confiança plena que Deus é soberanamente justo e bom. Mas eu vou repetir uma coisa que eu acho que eu já estou até enjoando com isso, mas eu vou repetir. Deus é causa primária e não causa imediata das coisas. Ele é causa primária. A causa imediata são os seus co-criadores, somos nós aqui nesse mundo. Não é que temos que seguir e observar, aprender e obedecer às leis que ele instituiu como causa primária. Então, será que só porque eu tenho fé e porque eu confio em Deus, que tudo vai dar certo nesse ano novo? Isso é uma ingenuidade, né? Enorme. Vamos para o livro de Tiago. Tiago só escreveu um livro, mas valeu a pena. Olha só. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras. Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem, procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhes derem aquilo de que precisa para viver, com tal resposta fará algum bem essa pessoa? Assim também a fé,
se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Não é? Ora, vamos pensar. Uma pessoa aparece na sua casa pedindo uma ajuda porque tem alguém em casa morrendo, precisando de um hospital. Você, meu irmão, tenha fé e confiança em Deus. Quando você chegar lá, ele vai estar melhor. Bom, ele quando chega lá, o sujeito já morreu, né? Morreu porque estava na hora, mas olha só, que horror. Né? Ora, a pessoa está com fome, ela está sem roupa, ela está com frio. A fé e a confiança não vão aquecê-la, nem abastecer a barriga. Nós somos instrumentos de Deus. Então, a fé que essa pessoa tem e a confiança fez com que ela batesse numa porta para buscar ajuda. Então, a fé sem obra não resolve nada, como o Tiago diz, é uma fé morta. Poderão até dizer, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas boas obras. Crês que há um só Deus? Estás muito certo. Mas lembra-te de que os demônios também creem e tremem. És uma pessoa bem insensata se não conseguires compreender que a fé sem obras não vale de nada. Isso é palavra de Tiago, no livro dele, está lá no Evangelho, pode abrir lá e ver. A fé sem obras não vale de nada. Então não adianta bater no peito para dizer que tem fé, não, arregaça as mangas e vai trabalhar. Porque sem obras ela não vale nada. E diz, tal como o corpo está morto se não há espírito, nele assim também a fé sem obras está morta. É linda essa passagem de Tiago. O livro, ele só escreveu uma, valeu a pena, porque só tem coisa boa ali no livro de Tiago. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Porque a gente acha que a gente tem fé, não vai nem morrer, né? Não vai nem morrer. Eu tenho fé que eu vou ficar boa da minha doença. Não, você vai ficar boa. Só não sei se é do jeito que você deseja. Porque quando a gente parte desta, segundo alguns, para melhor, ou para o descanso eterno, também ficou boa da doença, de outra forma. Então, a gente tem que ter fé raciocinada, aquela fé que nos mostra que somos filhos queridos do Pai. Ele não vai nos abandonar em momento nenhum da nossa vida, em momento nenhum da nossa trajetória de espírito, criado à sua imagem e semelhança. Somos a criação mais importante, o sol, os luminares, todos que ele colocou na abóbada celeste, são belíssimos, mas não são mais importantes que nós, porque eles não podem fazer considerações sobre quem os criou e os colocou lá, mas nós podemos fazer considerações sobre quem nos criou e nos colocou nos mundos aí para a gente fazer a nossa evolução. Então, somos a sua criação mais importante. E, logicamente, se ele criou todos os luminares belíssimos e cuida deles, matematicamente, as leis perfeitas que instituiu, que nunca se atrasam, por que não ia cuidar de nós, dos seres mais importantes da sua criação? Claro que sim, né? Então, a gente tem fé que nós somos abraçados por ele todo o tempo. Mas temos que fazer também a nossa parte, senão não vai valer de nada a nossa fé. Mais um poeminha de Quintana. Aqui eu esqueci do Na, né? Que é uma paixão, adoro Mário Quintana. Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome,
meninazinha de olhos verdes. E ela lhes dirá então, é preciso explicar-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá, bem devagarinho, para que não esqueçam nunca. O meu nome é Esperança. Esperança a gente precisa ter. Mas só esperança? Eu tenho esperança disso, eu tenho esperança daquilo. Mas quem vai realizar a sua esperança? Quem é que vai realizar? Porque alguém tem que fazer, né? Alguém tem que realizar. Eu tenho esperança que esse ano eu arrumo um emprego. Então, amigo, levanta do sofá, desliga a televisão e vai procurar. Aí a sua esperança pode valer muito, né? Sem ela também a gente não faz grande coisa, porque a gente não se motiva, não se anima, né? Mas só com ela também faz. Temos aqui uma musiquinha antiga, né? Eu não sei, os jovens só conhecem, porque ela ainda é muito cantada na época do carnaval. Mas eu lembro, eu brinquei carnaval com essa música quando eu era criança. Aí, né? Vocês podem deduzir a idade da criatura. Vamos lá. Até quarta-feira é de Humberto Silva e de Paulo Sete. Vocês terem uma ideia, ele foi compositor daqueles lá de trás, né, de Carmen Miranda, aquele... Gente, eu até esqueci o nome daquele povo todo, né? Ângela Maria, aquele povo lá bem antigo mesmo, né? Esse ano não vai ser igual àquele que passou. Eu não brinquei, você também não brincou. Aquela fantasia que eu comprei ficou guardada. E a sua também ficou pendurada. Isso aqui é uma marchinha de carnaval. Mas é bem familiar, né? Aquela roupinha que a gente comprou está pendurada lá, porque não pôde ter festa, não pôde usar, não pôde sair para canto nenhum, né? Agora, esse ano não vai ser igual aquele que passou. 2021 não vai ser igual a 2020. Né? Não teve abraços, não teve beijos, não teve encontros, não teve confraternização, não teve nada, né? Aliás, entre aspas, teve, né? Clandestinamente. Mas assim, como a gente sempre fez, né? Não pôde ter. E aí esse ano vai ser diferente, não vai ser igual aquele que passou. Pois é, pode ser. Pode ser muito diferente. Junto com os verbos esperançar, porque esperança, ela vem do verbo esperançar, ela é da classe. Quando a gente faz aquela classe de palavras, né, na morfologia, e tem substantivo, verbo, adjetivo, pronome, advérbio, com a mesma raiz, não é? E esperança é do verbo esperançar. Ah, mas tem esse verbo? Tem. Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança. O substantivo é esperança e o verbo é esperançar. E de esperar, o verbo esperar. Que deu o substantivo? Espera. Ah, espera. Espera é o substantivo. Esperar é o verbo. Esperança é o substantivo e esperançar é o verbo. Está lá, qualquer dicionário tem, qualquer gramáticazinha tem isso. Então, junto com os verbos esperançar e mudar, que a gente quer mudança, a gente tem esperança que tudo vai mudar. Então, junto com esperançar e mudar, deve estar o verbo agir. Sem ele, isso aqui não acontece. Com ele, há uma grande possibilidade de realizar. Então, esses verbos aqui precisam estar presentes no nosso ano de 2021, senão não vai acontecer nada. Esperançar e mudar. Junto com agir, aí a gente tem a possibilidade de realizar, se tiver na permissão da escolha das provas que fizemos.
precisamos, então, fazer a nossa parte. Ficar esperando para Deus fazer, porque eu tenho fé, para o meu vizinho, para aquele empresário que tem uma empresa bater na minha porta e me oferecer um emprego. Não, eu preciso fazer a minha parte. Quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, ele tomou uma atitude muito simbólica para nos ensinar que a gente tem que fazer a nossa parte. Ele pediu a todos que estavam ali que tirassem a pedra do túmulo. Ora, ele ia fazer uma ressurreição, né? Ele ia fazer a mágica da ressurreição, segundo alguns, o prodígio da ressurreição, que não foi que Lázaro não tinha morrido, Lázaro estava apenas letárgico. Agora, pediu aos discípulos para tirar a pedra. Ele não poderia fazer isso? Era só ordenar a pedra ali, a pedra ia até se dissolver ali com o poder de Jesus, né? Pois é, mas ele pediu a quem estava ali para arredar a pedra. Por que ele fez isso? Que ele queria mostrar que o que está ao nosso alcance nós temos que fazer. O que está no nosso controle e poder nós temos que realizar. E aquilo que não está, ele vai fazer. Então é a nossa vida. Não precisamos nos desesperar com nada. Vamos fazer a nossa parte. O que tiver no nosso controle, porque o que não tiver e a gente tiver que receber, ele fará, depois que fizermos a nossa. Fazer a nossa parte é o quê? Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas será que eu estou fazendo a minha parte? Como é que é fazer a parte? Né? Então, olha lá, fazer a nossa parte. Eu fiz aqui um esqueminha. Fazer a nossa parte é conhecer os fatos e colocá-los à análise da razão e do coração juntinho. Então, você tem que fazer alguma coisa, a gente está dentro de uma pandemia, seja qual for o que a gente tem que fazer, a nossa parte. Fazer a nossa parte é conhecer o fato que está no momento, né, que está ali na hora, ter conhecimento desse fato, colocar esse fato à análise da razão e do coração, juntinho. Se deixar só em um e no outro não estiver associado, não vai dar certo. Então, é colocar o fato, colocá-los na razão, a análise da razão e do coração. Isso vai gerar uma atitude. Assim que a gente colocar esse fato à luz da razão e do coração, vai gerar uma ideia, que é uma atitude para a gente fazer, né? Para a gente tomar. Mas ainda não é hora, porque ainda tem uma coisa importante. Colocar essa atitude à análise da luz da consciência. Ela que vai nos nortear, ela que vai decidir. Por quê? Porque é lá que está escrita a lei de Deus. Porque às vezes a razão e o coração vão nos dar uma ideia boa até, pode ser, mas que a nossa consciência não vai aprovar. Porque nem tudo eu posso, nem tudo eu devo, ainda que quero, segundo Cortella, nem tudo que a gente deve, a gente pode e a gente deve, né? Então, a gente tem que analisar, deixa a consciência nos nortear, porque não tem erro. Aí estaremos fazendo a nossa parte. Mas se a sua consciência mandar você fazer alguma coisa que não é certa, aí já não é mais problema meu, já foge do meu controle. Nós só seremos cobrados por aquilo que a gente já tiver conhecimento. Enquanto a gente não tivesse, o nosso nível evolutivo ainda não alcançou de outra pessoa, claro que poderemos não fazer a escolha certa para essa pessoa, mas eu tenho que fazer para mim, porque para ele que tem que fazer. Eu tenho que fazer a minha escolha. Então, para eu fazer a minha escolha, eu preciso fazer a minha parte para eu poder escolher direitinho. Né? Então, eu colocando a luz da minha consciência, ela não vai me cobrar. E quem me cobra, o tribunal divino, é ela. É a minha consciência. Foi ali que Deus escreveu a sua lei. Está lá no livro dos Espíritos, 621. Né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, se a gente seguir isso aqui, se a gente seguir, a gente não vai errar. Vamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer, porque
tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Se o que a gente não puder, Deus está no controle de todas as coisas. Né? Para isso, a gente precisa. Quer um 2021 melhor? Faça a sua parte. Você vai ter a chance de ter, né? Se você já estiver merecendo. Vamos terminar esse encontro nosso aqui, primeiro do ano, com a carta de Ano Bom, escrita, psicografada por Chico Xavier, de Casimiro Cunha. É muito bonita. A internet está rolando, mas ela está com 6 estrofes só, mas ela tem 12. Então, olha só, vamos lá. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside nesse mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão, vive apenas do trabalho de tua renovação. Ao recado para fazer a nossa parte. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda a fé, o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Então eu desejo muita paz para todos, um ano de 2021 cheio de trabalho, mas que todos tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir para aproveitar o tempo, para a gente depois não ter que ficar desejando, como Mário Quintana, só que nós sabemos que teremos novas chances, novas oportunidades, mas quando? Vamos aproveitar, a gente está aqui. É uma grande bênção. Estamos na Terra, nesse momento glorioso, nesse momento extraordinário, repleto de lições de todos os lados, ensinando quem é que pode. Tínhamos tantos medos, né, de uma guerra nuclear, armas, países, né, fortalecendo todo o seu arsenal, e vem um vírusinho invisível, minúsculo vírus, que colocou o mundo de joelhos, que derrubou a economia mundial. Isso mostra a nossa impotência. E a gente tem que aprender com isso. Sejamos mais humildes. Vamos atender ao chamado de Jesus. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. Qual é? Aprendei comigo que sou humilde e manso de coração. É a condição imposta, é a parte que temos que fazer. Não é só colocar nos ombros de Jesus os problemas para lavar os pecados do mundo. Não. Temos que fazer a nossa parte. Fazendo, tudo vai dar certo. Muita paz para todos.